Vamos louvar ao Senhor com o hino número 17. Cantai alegremente a Deus. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia chuvas e os montes faz florir, os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e o ano de fartura coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita, por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Amém. Para a meditação, vamos ler no livro de São Mateus, no capítulo 4, vamos ler o versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Baseado neste texto, vamos ajoelhar e vamos ser dirigidos em oração pela nossa irmã Semida. Padre nostro che sei in cielo, in questi momenti veniamo dinanzi a te per ringraziarti di questa opportunità di essere di nuovo nella tua casa e studiare dalla tua parola. Ti preghiamo di venire in mezzo a noi tramite lo Spirito Santo, guida tu questo programma, benedici il servo che hai scelto che ci trasmette la tua parola e aiutaci di poterla mettere anche nella pratica di ogni giorno. Ti ringraziamo in modo speciale anche per il tuo Figlio che è morto per i nostri peccati. Ti preghiamo di perdonarci e aiutaci di non peccare più. Ti preghiamo di aiutarci, di santificare il tuo santo giorno e di mettere nella pratica tutto quello che impareremo. Tutto questo l'abbiamo chiesto nel nome di Gesù Cristo e ti ringraziamo per tutto. Amen. Amém. Irmãos, podem tomar os seus assentos. Queremos desde já agradecer a todos a vossa presença aqui. Viemos aqui hoje para ouvir a Palavra de Deus. Queremos já agradecer a vossa presença. Eles que nos visitam pela primeira vez, obrigado pela vossa presença. Também aqui, em especial a Semida, que veio de longe, hoje está-nos a visitar. Veio de Itália, não é? Está em Itália e hoje vem-nos aqui visitar. Vai ficar connosco mais uns dias ainda e que o Senhor nos possa acompanhar. Hoje vimos aqui então para ouvir a Palavra do Senhor. E recordando as atividades que temos para este mês, como habitualmente no momento dos anúncios, como nós vemos nos nossos boletins, as atividades que estão lá registadas é apenas uma Liga de Jovens especial no final do mês de agosto, no dia 31,
uma liga de jovens que irá decorrer nesse último dia do mês. Portanto, e não nos esqueçamos então do resto das nossas atividades. Sabemos que vai haver mais, como nós falámos, e como é habitual nos vossos boletins, nos boletins que são distribuídos normalmente no início, que recebem, têm a última folhinha que pode ser destacada para pedidos de oração, para pedidos de visita, qualquer coisa que necessitem, preencham nessa última folhinha para que nós depois possamos aqui anunciar para que sejam feitas essas orações, todos possam se lembrar nas suas orações diárias dessas orações, de fazer responder a esses pedidos de oração. Gostaríamos desde já de pedir, em especial, a oração por todo o trabalho que tem sido feito na rádio, portanto o programa continuar, que Deus possa continuar a abençoar esse programa, também o trabalho que tem sido desenvolvido aqui em Portugal, na zona de Almada, também, a ter os seus frutos. Hoje se reúnem pela primeira vez já num novo local, já destacado para lá, portanto já no Laranjeiro, já há um local específico onde os irmãos irão reunir, até agora era na casa dos várias pessoas interessadas, um sábado num, outro sábado no outro, mas hoje já irá começar a fazer essas reuniões no Laranjeiro, portanto gostaríamos também que o pedido de orações continuasse para essas situações. Também gostaríamos de pedir as orações para os jovens que irão contrair matrimónio agora proximamente, também para aqueles que contraíram recentemente, não é? O Gerson e a Ellen que casaram no domingo passado. Também temos a seguir aqui o Adelino e a Miguela que em breve também irão contrair o matrimónio. Que Deus possa abençoar, não nos esqueçamos dessas orações por eles, o Samuel e a Carmen também, portanto possamos ter essa situação que se possa falar e que possamos Deus abençoar a todos aqueles que aqui estão para que possamos não nos esquecer dessas bênçãos de Deus necessárias. No entanto, nós ouvimos aqui, à casa de Deus, vimos para aqui para ouvir a palavra de Deus, para louvar o seu nome, não é? Também vamos aproveitar e vamos pedir ao Ruben que tenha um hino para louvar ao Senhor. Nós vamos fazer aqui hoje uma pequena correção e vamos trazer a nossa oferta de gratidão hoje ao Senhor no início da nossa escola, do nosso culto, antes do nosso culto, perdão, está complicado hoje, antes do nosso culto vamos fazer a nossa oferta. Portanto, reparem, mensalmente, diariamente, mensalmente, semanalmente, nós podemos pedir e agradecer a Deus. Pedimos diariamente, agradecer, às vezes agradecemos só mensalmente mesmo, não é? Mas nós pedimos a Deus diariamente e devemos então poder, neste caso, trazer a nossa oferta de gratidão.
não nos esqueçamos todos os dias de agradecer as bênçãos que nos traz. Às vezes há aquelas coisas que nós achamos que não são bênçãos e que, pelo contrário, nós consideramos é mau. Depois, passado algum tempo, quando refletimos, efetivamente aquilo foi uma bênção. Na altura nós não consideramos, mas depois, mais tarde, Deus nos mostra que efetivamente foi uma verdadeira bênção. Para isso, então, temos a oportunidade de trazer a nossa oferta de gratidão ao Senhor aqui à frente, enquanto ouvimos a música do hino 233. Podemos também entoar esse hino 233. As vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos nícias de uma vez, as de Deus surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos, contas são, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção além os dias passarás. Contas bênçãos, contas são, recebidas da divina mão. Que o Senhor possa abençoar esta oferta e cada um dos ofertantes segundo as suas necessidades. Amém. E agora, para preparar os nossos corações para, relativamente aquilo que nos trouxe aqui, que foi ouvir a palavra do Senhor, sim, podemos dizer que há agradecimentos porque alguém fez anos ontem. Não é? Ontem. Alguém ontem fez anos. Ontem alguém fez anos, não é? Que a nossa irmã Emília Mico. Queremos dar os parabéns à nossa irmã Emília Mico. E como a Abigail não gosta de ficar atrás da mãe, faz anos hoje. Parabéns. É? Deus abençoe. E a Abigail faz hoje anos. Já tem-se fazer algum agradecimento mais ao Senhor? Obrigada. Então, queria agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que Ele me concedeu e queria ler aqui um versículo do Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Que o Senhor possa abençoar mais as aniversariantes, que possa continuar os abençoados com mais anos de vida e que continue as bênçãos a caírem ricamente na sua vida. A Abigail vai ter uma vida diferente, mas pronto, os outros já passaram por ela tão bem, portanto não te preocupes. É bom. Nós efetivamente vimos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para escutarmos a sua palavra, para termos os nossos corações preparados para isso. Portanto, devemos orar em nossos corações, oração silenciosa, pedindo que o Senhor abra os nossos corações. Mas também para o prepararmos, vamos ouvir um hino da nossa irmã Gabriela.
sem lágrimas para derramar, frustrado com eu, insisto em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser Peço desculpa lá, André, mas era normal também para ler um versículo daqui. Toda a gente conhece este psalmo de Davi, mas primeira vez quero agradecer a Deus para 52 anos que passou e passo mais um ano agora, graças a Deus. E quero agradecer por isto psalmo, o Senhor, 23. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigerará a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me rumo à perfeição, pelo que o nosso irmão André Ribeiro já apresentou hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Estou contente por estar hoje aqui e neste primeiro sábado do mês de agosto podemos partilhar uma porção da Palavra de Deus. E gostaria de fazer uma conjugação de 2 versos da Palavra de Jesus aos que lhe ouviam. Um foi dito ao inimigo das nossas almas, mas que também serve para nós, porque ele simplesmente pegou uma palavra que Jesus havia dito, que Deus havia dito ao povo de Israel e apresentou ao inimigo. E eu gostava que isso ficasse bem claro para nós. E a outra, ele disse mesmo para aqueles que o seguem. Então, em Mateus 4, verso 4, está na página 947 da Bíblia que foi oferecida, a Bíblia Luz, página 947. Mateus 4, verso 4 nos diz: Jesus respondendo a Satanás: mas está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o outro verso também, Mateus capítulo 5 e o verso 48, uma página a seguir. 2 páginas a seguir. Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que Deus é a perfeição. Deus é tudo, não é? Deus é amor, Deus é paz, Deus é verdade, Deus é perfeito. E Ele nos manda sermos perfeitos. E nós pensamos, bom, eu cheio de defeito como sou, como é que vou ser perfeito como é Deus? Parece uma missão impossível, né? E realmente é. É uma missão impossível para o ser humano. Mas os impossíveis dos seres humanos é o quê? Oportunidade, ou são as oportunidades de Deus. E é isso que Ele quer aqui nos propor. Ele propõe que nós alcancemos algo que por nós mesmos não somos capazes. E é claro que para alcançar algo que nós não somos capazes, dependemos de alguém que é capaz. Logo, dependemos de Deus. Então nós devemos ser perfeitos, e para sermos perfeitos, dependemos de Deus. Então está fechado o ciclo, né? Então, gostaria de falar sobre esse tema, rumo à perfeição. Porque deve ser esse o nosso objetivo. Se nós tivermos um objetivo menor do que esse, nós estaremos comprometidos na nossa experiência cristã. E eu gostava de dar aqui alguns conselhos baseados na Palavra de Deus para alcançarmos essa perfeição. No estado em que nós nos encontramos, podemos, comparativamente ao estado anterior, estar mais próximo à perfeição. Ou quem sabe estamos no caminho reverso, né? Então, se estamos no caminho reverso, é necessário fazer uma conversão. Se nós vamos numa estrada com o objetivo de ir para uma cidade, sabemos que essa cidade fica no norte, e de repente deparamos a andar na A2. Pensando, espera, a A2 não leva ao norte, pelo menos não quem vai no sentido de Lisboa, nunca vai para o norte pela A2. Quem pega a A2 em Lisboa vai para onde? Vai para o sul, não é? Quem vai para o norte tem que pegar a A1. Então, se alguém de repente está na A2, querendo ir, por exemplo, para Coimbra, o que deve fazer? Deve fechar seus olhos e com sinceridade dizer:
eu acredito que eu vou chegar em Coimbra. E acelerar e seguir em frente, né? A sinceridade é fazer com que chegue em Coimbra pela 2, é isso? É isso? De forma alguma. A sinceridade não transforma o quê? Erro em verdade. Por mais sincero que a pessoa seja no erro, ela vai continuar no erro. Então, para chegar a Coimbra, deve fazer o quê? Uma conversão. Assim que é possível, sai, pega o outro rumo, e agora sim, vai passar todo aquele trecho novamente, quem sabe até mais rápido, ou quem sabe encontra um desvio, né, uma maneira de chegar mais rapidamente a Coimbra, mas por aquela via é que não ia chegar de forma alguma. Então o que Deus nos chama a atenção é que nós devemos seguir rumo à perfeição. Devemos seguir com sinceridade, mas com uma boa orientação também. Então o apóstolo Paulo nos apresenta que nós precisamos fazer essa conversão. E na Bíblia essa conversão é chamada de novo nascimento. De repente eu tenho várias ideias na minha cabeça, eu acredito em muitas coisas, eu sou sincero em tudo aquilo, e deparo-me com um placar, ou seja, deparo-me com a palavra de Deus a me dizer que eu estou equivocado. Eu estou no caminho certo, mas na direção errada. Porque há muitas pessoas que acreditam em Jesus. Há muitas pessoas que acreditam nas doutrinas bíblicas, mas da maneira errada. Isso salva? Isso garante felicidade? Isso leva à perfeição? Assim como a 2 em Portugal, quem sai de Lisboa pela 2 não chega ao norte, assim também estar em Cristo, mas no rumo errado, não vai levar à perfeição, logo não vai levar à salvação. Então o apóstolo Paulo e Jesus, ou melhor, o apóstolo Pedro e Jesus nos dá uma mostra do que devemos fazer. Vamos ler em São João capítulo 3, verso 5. Jesus teve uma entrevista das mais inspiradoras com Nicodemos. Foi à noite e ali ele revelou, em poucas palavras, todo o plano de Deus para a humanidade. Nessa entrevista, Jesus falou para Nicodemos que o amor de Deus foi tão grande pelo ser humano. Deus amou o mundo, como podemos dizer? Do tamanho... De que tamanho que Deus amou o mundo? O apóstolo João não conseguiu comparar o amor de Deus. Ele poderia falar, olha, Deus amou o mundo do tamanho, deixa eu ver, do Empire State, né, um dos maiores edifícios durante muitos anos. Não. Deus amou o mundo do tamanho do mar. Não. Ele encontrou maneiras de dizer da forma que Deus amou o mundo, que ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes de ele falar sobre esse amor tão grande derramado, no verso 5 do capítulo 3 de São João, página 1054. São João capítulo 3, verso 5. Jesus disse assim, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento que o apóstolo João aqui fala, referencia dessa entrevista que Jesus teve com Nicodemos, é a conversão de rumo. Nicodemos estava no caminho certo, mas no rumo errado. Jesus simplesmente lhe orientou o rumo. Simplesmente fez ele focar o rumo certo. Falei, Nicodemos, você está a focar um outro ponto do caminho, que não vai te levar à perfeição, não vai te levar à salvação. Então, repara bem, é necessário que haja uma transformação, e essa transformação é o ponto de partida para a perfeição. É chamado aqui novo nascimento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala-nos também sobre sermos gerados novamente. É muito parecido com essas palavras que Jesus dirigiu a Nicodemos, mas
apresentada de uma maneira um pouco diferente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, página 1216, assim: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Regenerado ou gerado novamente. Então é isso que você passou pela experiência de ser regenerado. Todas as pessoas que em algum momento ouvem a palavra de Deus e sentem-se tocados por ela, está a começar ali um processo de regeneração ou um processo de um novo nascimento. Está ali a haver um redirecionamento da vida rumo à perfeição. Nós não somos ainda perfeitos. Por mais que nós tenhamos já passado por uma experiência de progresso na nossa carreira cristã, no conhecimento de Deus, já não façamos mais coisas que no passado fazíamos e que percebemos serem erradas. Nós ainda não somos perfeitos. Mas é o nosso privilégio nos desvencilharmos do eu e do pecado e fazermos o quê? E prosseguirmos para a perfeição. É um privilégio que Deus nos dá. Ser perfeito não é para qualquer um. Ser perfeito é para aqueles a quem Deus chama e dá esse privilégio. É interessante que nós podemos ser inspirados pela própria palavra de Deus. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 2, os versos 2 e 3. Esse capítulo nos fala sobre algumas igrejas, cartas dirigidas a igrejas. Vamos lembrar que o Apocalipse é uma carta de Jesus aos crentes. Certo? O Apocalipse é uma carta de Jesus aos crentes. Vamos só ver isso. Vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o que é o Apocalipse? É uma revelação de Jesus. Revelação que Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, o anjo deu a João, João escreveu e chegou até nós. Tá? Maravilhoso, né? Então, veja só o que essa revelação de Jesus quer nos dizer. Vamos ao capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas mãos direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. Essa mensagem de aprovação dirigida à igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso representa o período da igreja primitiva, o período em que estavam inseridos os apóstolos, que estavam inseridos os primeiros cristãos, aqueles mesmos cristãos que em Atos capítulo 2 diziam que era o quê? O coração e o entendimento dos crentes, a alma dos crentes, aquilo tudo que eles eram, que parecia que era uma pessoa só num grupo de pessoas. Tanto é que não havia ninguém necessitado entre eles. Tanto é que não havia nada que impedisse o avançamento do quê? Daquela mensagem: Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus salva. Ele é o caminho para a salvação. Ele é o nosso exemplo a seguir. O apóstolo Paulo testemunhou, alguns anos depois, que aquele evangelho havia sido pregado debaixo de todo o céu. Ou seja, onde houvesse civilização, o evangelho havia sido pregado.
Isso por quê? Porque eles estavam próximos, muito próximos da perfeição. E é isso que nós devemos buscar, não é? Devemos encontrar inspiração nessa atitude dos primeiros cristãos. Podemos ler em Atos capítulo 4, os versos 32 a 34. Mas, para alcançarmos essa perfeição, nós precisamos, já que fomos regenerados, já que fomos renascidos, já que nascemos de novo, precisamos de algo. Vamos ao livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, verso 2, página 1216. Veja só o que o apóstolo nos diz. São Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Notaram? O apóstolo Pedro nos mostra aqui uma espécie de alimento próprio para quem acabou de nascer. Então, quando nós somos tocados pela palavra de Deus e sentimos que há algo melhor do que aquilo que já havíamos experimentado, e há então um novo renascimento, é como se fôssemos bebês espirituais. E o que é necessário então? Pegar agora uma dose forte de doutrina e dar para esse bebê, né? Ou é necessário algo que lhes fortaleça para que eles possam crescer? Quando um bebê nasce, o que normalmente se faz? Prepara ali uma batata, um arroz, um feijão, mistura bem e manda para a boquinha dentro para ele ficar forte, né? Isso é um alimento que se faz um trabalhador braçal trabalhar e produzir, para um bebê é o melhor também, não é? Será que é assim? Não é. Espiritualmente também há fases e maneiras de ser alimentado. Então, inicialmente, quando nós somos tocados pela palavra de Deus, devemos utilizar o leite espiritual. O que é o leite espiritual? É o amor de Deus. Eu penso que poucas coisas tocam o coração humano mais do que a consciência do amor de Deus. Porque Deus é amor, Ele não tem amor. Nós, seres humanos, temos amor. E esse amor pode ser muito ou ser pouco, pode acabar, pode enfraquecer. Depende das circunstâncias, depende da perspectiva que temos. Mas Deus não é, Deus não tem, Ele é amor. Ou seja, se Deus existe para sempre, se Ele não tem começo, não vai ter fim, se Ele é um Deus que não muda, logo, o amor dele também não muda. Ele é constante, o amor dele. É tão grande, como dissemos, que não houve comparação. Isso toca qualquer coração que deixa-se influenciar pelo amor de Deus. E ao falar do amor de Deus, começa então a despertar dentro do coração o desejo de ser como? Aquilo que nós admiramos causa dentro de nós que efeito? O efeito da transformação. Então, quando eu admiro o caráter de Deus, especialmente o grande amor que Deus tem, o que vai acontecer comigo? Eu vou procurar ser cada vez mais semelhante a Ele. E que as pessoas irão ver? Que Deus está em meu coração. Então, quanto mais semelhante eu for a Deus, mais eu vou me aprofundar no conhecimento desse Deus, daquilo que Ele quer de mim, daquilo que Ele espera de mim em relação aos outros, daquilo que Ele espera de mim em relação ao próprio Deus. E aí vai então aumentando o quê? O alimento espiritual, vai aumentando as exigências e vai aumentando também o quê? Os privilégios. Nós muitas vezes olhamos a experiência dos apóstolos no passado, o próprio apóstolo Pedro, notamos que ele teve uma experiência tão profunda com Deus. Ele teve um compromisso tão sério com Deus. Ele teve uma conduta de tamanha obediência para com Deus, que chegou a uma altura
ele tinha um poder tão grande vindo da parte de Deus, que ele andando pela rua, e pessoas doentes, ao serem tocadas pela sombra de Pedro, ficavam curadas. Sabe o que é isso? Isso é estar próximo à perfeição. Ele estava tão próximo à perfeição que até a sua sombra tornava os outros perfeitos. Porque a doença é o quê? É uma imperfeição. Uma imperfeição física. Deus também quer restaurar-nos fisicamente. Mas Ele não está tão preocupado com a nossa estrutura física quanto está preocupado com a nossa estrutura espiritual. Sabem por quê? Porque o nosso corpo, ele tem uma duração média de 60, 70, 80 anos. Depois disso, ele não aguenta mais. Quem passa dessa idade já começa a ter muita dificuldade. Pessoas de 90 anos, pessoas de 100 anos, são pessoas que já estão, né, praticamente ali a passar já pela vida, não? Já não estão mais a viver. Então, para Deus é importante o bem-estar físico, mas muito mais do que isso, o bem-estar espiritual. Então, às vezes, Deus permite que permaneça um problema físico para nos despertar espiritualmente. E há tantas pessoas que querem trocar o maior bem, que é o bem espiritual, por um bem-estar físico temporário. E Deus nos chama a ser perfeitos espiritualmente. É esse o propósito de Deus para nós. E às vezes, Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, que nos abalem a nossa perfeição parcial, a nossa perfeição comparada aos padrões do mundo, a nossa perfeição comparada aos nossos próprios padrões, a perfeição física, para que possamos alcançar o quê? A perfeição que vai realmente valer a pena. Porque nós, se alcançarmos a graça da salvação, e pela graça de Deus iremos alcançar, amém? Nós, se alcançarmos a graça da salvação, esse corpo não vai valer de nada. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, que semeia-se o quê? A semente nasce o quê? Semente? Não, nasce árvore. Quer dizer, é uma transformação, é algo que não sabemos ao certo o que acontece. A ciência tenta explicar, mas não consegue criar isso. Consegue modificar, consegue, né, fazer ali muitas coisas, mas criar não consegue. Consegue entender um pouco. E assim também é conosco. Então o apóstolo Paulo diz: semeia-se incorrupção, ressurge o quê? Incorrupção. E assim é também a transformação. Aqueles que ficarem vivos serão transformados, assim como aqueles que serão ressuscitados transformados. É algo que nós não conseguimos compreender, mas para entender bem devemos estar lá. Não é? Vale a pena esforçar para estar lá. Então esse corpo não vale de muita coisa. O que vale é o quê? É o nosso caráter, que esse sim pode alcançar a perfeição que Deus quer para nós. Então, quando nós estamos ligados a Cristo, nós iremos ter cada vez mais desejo, vamos ter cada vez mais capacidade e vamos ter cada vez mais instrução para irmos rumo à perfeição. Mas tem algo que deve se destacar no meio disso tudo. Devemos lembrar que é a palavra de Deus quem nos vivifica. De que é que aqueles ou aqueles novos gerados vivem? De quê? Vivem da palavra que sai da boca de Deus, não é? É através da palavra de Deus que alcançamos a perfeição. Então, ao estudar a palavra de Deus, nós vamos compreender melhor o caráter de Deus. Nós vamos comparar o que a palavra de Deus fala que nós devemos ser e vamos comparar com aquilo que nós somos. Vamos fazer um padrão. Ao analisarmos, então, o que a palavra de Deus diz que nós devemos ser e aquilo que nós somos, nós devemos ter um contraste. E quanto mais profundamente nós conhecermos o caráter de Deus, quanto mais profundamente nós conhecermos aquilo que Deus deseja de nós,
mais nós iremos nos esforçar para chegar até lá. Então o profeta, o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 4, verso 18, ele diz: a vereda do justo é como o quê? A luz da aurora. A coisa de mais ou menos 6 horas atrás estava escuro, né? Às 6 horas atrás estava escuro. Daqui a pouco já vai estar como? No máximo do dia. Já imaginou se de repente do escuro passa essa luz que está lá fora? Ia ficar difícil, né? Assim também é o crescimento espiritual. É gradual, é gradativo. Até ser o quê? Dia perfeito, não deve parar. Porque o dia, ele cresce gradualmente. O crescimento espiritual, ele vai a passo e passo a crescer. Mas a partir do momento que alguém diz: pronto, para mim já está bom. Do jeito que está, está bom. Sabe o que acontece? É como se desligasse a luz. Quando desliga a luz numa sala fechada, o que acontece? Fica escuro. Fica mais escuro do que quando tinha o quê? Só um pouquinho de luz. Rejeitar a luz que vem de Deus deixa-nos em maiores trevas do que aquelas que já estávamos antes. Então, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais comprometidos estamos. Quanto mais comprometidos estamos, mais Deus nos ilumina. Quanto mais Ele nos ilumina, mais comprometidos estamos. E quanto mais comprometidos estamos, mais Ele nos ilumina. E assim, sucessivamente, até o quê? Chegar à perfeição. Até chegar à altura que nós temos: Senhor, chega de luz. Já não aguento mais a luz. Chega de luz. Deus mantém aquela luz? Não. Por quê? Porque nós nos afastamos da luz. Ao afastar da luz, ficamos aonde? Nas trevas. É muito parecido com aquele episódio de um flash, não é? Às vezes de noite, né? Às vezes é aniversário ou coisa assim. Não sei se já aconteceu. Aqueles aniversários, está lá no quintal, né? No pátio, né? Pouca iluminação. De repente, olha, vamos tirar uma foto, lá, tudo lá, e pá! Dá aquele flash. Depois termina o flash, o que você vê? Só escuridão, você não vê mais nada, até que a luz se acostuma de novo. Então é o que acontece, nós ficamos em escuridão se nós rejeitarmos a luz que Deus nos deu. Somos responsáveis por aquilo que Deus tem nos dado, pela luz que temos recebido, e ao rejeitar o conhecimento que Deus nos dá, iremos andar em trevas, e não convém ser assim. Mas devemos lembrar que não existe ponto de parada na nossa caminhada rumo à perfeição. Não tem aquele momento onde vamos dizer: vou fazer aqui um checkpoint, né? Existe isso principalmente em videojogos, né? Você salva até ali para... Pronto, eu fico aqui, agora quando eu quiser eu continuo. Até aqui está garantido. Na carreira cristã não existe isso. É um constante avançar ou um constante retroceder. Se não avançarmos, retrocedemos. Retroceder é o quê? É morte. Avançar é vida. Portanto, devemos lembrar sempre disso. Diz assim um pensamento muito interessante: a palavra de Cristo é o pão da vida, dado a cada alma para que viva. Recusar-se a ingerir esse alimento significa morte. O que negligencia participar da palavra de Deus não verá vida. Receber a palavra é crer nela. Isso quer dizer comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Para estar e permanecer em Cristo, é preciso estar e permanecer em sua palavra. Isso é trazer o coração e o caráter à conformidade com os seus mandamentos. Notaram que o próprio Jesus falou sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Comparativamente à alimentação, se bem que defendemos que não precisamos do alimento carne para termos saúde, e a ciência
comprova isso. Mas vamos colocar mais na questão espiritual de Jesus falando. E comparando com a questão também física material. Quando um bebê nasce, a mãe dá-lhe um bife. Não, isso não acontece. Em lado nenhum isso acontece. Nem em Portugal, nem na China, nem no Japão e nem nas culturas anteriores. Isso não acontece. Quando o bebê nasce, o que a mãe dá? Dá-lhe o leite. Quanto tempo o bebê fica com o leite? Vários meses, né? A recomendação é que seja 6 meses, só com leite. Ou pelo menos 4 meses, só com leite. Por quê? Porque o bebê, quando nasce, o seu intestino não está pronto ainda. O bebê já está pronto. Vários órgãos já estão prontos. Os olhinhos já estão prontos, os dedinhos já estão prontos, a orelhinha já está pronta, o cérebro já está pronto. Mas o intestino ainda não está pronto. O intestino só vai estar pronto passado várias semanas. E o leite da mãe vai ajudar na formação do intestino também. Quando o intestino estiver pronto, aí vai poder utilizar o quê? O bife. Não. Alimentos leves, a fruta, uma papinha leve, uma sopinha. Aí depois vai poder utilizar o quê? O bife. Não. Cereais, batido, etc. Quando é que esse bebê vai poder então comer o tal bife? Pelo menos quando tiver dentes para mastigar, né? Porque precisa mastigar bem, né? Já viu alguém morder um pedaço de carne e engolir sem mastigar? Você vê alguém, vai lá com o dito e engasgou. Percebe? Então, nós também espiritualmente, quando somos convidados a comer a carne do Filho de Deus, comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, quer dizer que já estamos num estágio onde devemos digerir bem a palavra de Deus, especialmente aquilo que nós não gostamos, aquilo que não nos agrada. Porque de repente a palavra de Deus nos diz, você não pode fazer isso. Você, mas eu gosto de fazer isso. E agora? Vamos deixar a luz brilhar ou vamos apagar a luz? Porque é isso que a palavra de Deus nos traz. Ela traz confrontalidade. A palavra de Deus não é aquilo que nos empurra para onde nós queremos ir. Se eu quero ir para lá, ela empurra para lá. Se eu quero ir para cá, ela me empurra para cá. Não, a palavra de Deus não é um motorzinho cego que me dá força para ir onde eu quiser. Não, de forma alguma. A palavra de Deus é o quê? Ela é o que me dá força para ir para onde? Rumo à perfeição. A partir do momento que eu já não quero mais ser guiado pela palavra de Deus, ela já não me traz mais força para ir para onde? Eu quero. Percebe? Vai ser a minha vontade puxar para lá, e a palavra de Deus vai me puxar para a perfeição. Das duas, uma. Ou eu cedo minha vontade à força da palavra de Deus, ou eu me desprendo da palavra de Deus para seguir a minha vontade. Mas o que podemos fazer é o quê? Essa força que a palavra de Deus nos dá, pegar a nossa vontade, sujeitarmos a ela e aí andamos. Há um fenômeno hoje, né, atualmente, um fenômeno tecnológico que eu acho muito interessante, de conjugação de motores. Esses dias estava lendo sobre um lançamento que a Mercedes fez de um novo carro, que ela vem incorporado com um motor elétrico, que vai dar mais 40 cavalos de potência ao carro. Alguém pode pensar que é pouco, mas muitos carros populares que andam por aí têm isso de potência. Ou seja, vai ter a potência de um carro dentro de um outro carro que tem muita potência. E que vantagem isso traz? Traz muita vantagem. Ou seja, é um motor a trabalhar em conformidade com o outro. Tem o motor a explosão, a combustível, e tem também o motor elétrico. Os dois estão trabalhando como? Em harmonia para quê? Para a perfeição do carro. E é carro dentro da carro. Isso também deve acontecer conosco. Ou seja, a palavra de Deus, a força da palavra de Deus, juntamente com a nossa vontade, a força da minha vontade. Eu quero ser perfeito. A palavra de Deus diz que eu devo ser perfeito. Deus quer que eu seja perfeito. Vamos ser perfeitos. Aí chegamos lá. Mas quando a minha vontade começa a entrar em contradição com a vontade de Deus,
Aí as coisas complicam. Imagina, um motor mandando ir para frente e um motor mandando ir para trás. Já imaginou? Eu não queria um carro desse para mim. Para que quer ter um carro que está sempre entrando em conflito, as coisas lá e não funciona bem? Eu prefiro ter um carro simplesinho, é só um motorzinho. Se é só um motor, é para frente que ele vai. Percebe? Só que nós temos a nossa própria vontade e temos a vontade que a palavra de Deus nos diz para ter. E há um conflito dentro da gente. E nós agora temos que decidir. O que é que eu vou... Quem é que eu vou deixar que decida em relação ao meu destino? Porque eu devo alcançar a perfeição, não é? Então sejamos cristãos em crescimento. Não devemos ficar parados. Devemos estar mais à frente hoje do que estávamos ontem, aprendendo cada dia a ser mais confiantes e depender inteiramente de Jesus. Assim devemos ir crescendo. Não alcançais de um salto à perfeição. A santificação é uma obra de toda a vida. Não vamos ter um momento onde vamos dizer, já estou santo, agora sossega porque já está tranquilo. Só vamos poder dizer isso quando entrarmos pelos portais da cidade celeste que o Senhor Jesus há de abrir para aqueles que forem cada dia crescendo, caminhando rumo à perfeição. Todo cristão ativo progredirá diariamente na vida religiosa. Ao prosseguir rumo à perfeição, ele experimenta cada dia uma conversão a Deus. E essa conversão não se completa enquanto ele não alcança a perfeição do caráter cristão, um completo preparo para o toque final da imortalidade. Notaram? Nós, com o poder que Deus nos dá, a maior força vem de Deus. Usamos a nossa força de vontade. Lutamos e alcançamos a perfeição. Isso é apenas uma pequena parte para receber o toque da imortalidade. Isso é muito interessante. E ainda há mais. O Senhor escolhe seus agentes e dá-lhes a cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito esse plano, não porque sejam perfeitos, mas porque, pela conexão com Ele, podem alcançar a perfeição. Então a perfeição só se alcança ligado a Cristo. São João 15, verso 5, se não tem erro, Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Devemos estar sempre ligados a Cristo. Muitas pessoas no passado iam ter com Jesus. Por quê? Porque acreditavam que Ele era a fonte. Nele iriam encontrar o que elas precisavam. E hoje nós também devemos ter com Jesus. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso abrigo. Ele é aquela rocha eterna de amor que nos abriga, que nos alimenta. Ele é o pão que nos faz o quê? Nos dá nutrição para termos a perfeição. Devemos lembrar sempre de que, se nós quisermos ter a perfeição, devemos estar abrigados na rocha eterna da nossa salvação, que é Cristo. Devemos alimentar da palavra de Deus, que também é Cristo. Devemos beber da água da vida, que é Cristo. Devemos viver uma vida baseada em Cristo. Ele é a fonte que nos acompanhará rumo à perfeição. Amém. Já fui tão distante buscar outras fontes.
possamos nós também desejar seguir rumo à perfeição. Vamos levantar, vamos, aliás, ajoelhar-nos para a oração final. Pai querido, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Estamos na tua presença mais uma vez para agradecer por todas as bênçãos que nos tens concedido. Te agradecer especialmente por em tua palavra encontrarmos motivação, encontrarmos a grande confiança que podemos ter no teu cuidado, encontrarmos o chamado que o Senhor faz para cada um de nós, uma perfeição. Em especial, agradecemos pelas promessas que nos tem dado e também pelas advertências. Queremos pedir que conceda-nos cada vez maior desejo de conhecer a Tua vontade para a nossa vida, conhecer a Tua vontade expressa em Tua palavra, conhecer através das indicações proféticas o tempo em que vivemos, as decisões que devemos tomar, em relação aos enganos que são perpetrados, também baseados em Tua palavra, e assim conhecemos a pura verdade para esse tempo e nos prepararmos para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, já com o nosso esforço, uma perfeição feito, e recebemos então a recompensa final. Pedimos que perdoe nossas faltas, nossos pecados, aquilo que temos feito, que temos deixado de fazer que não é do Teu agrado, e pedimos que dá-nos cada vez maior desejo de esforçarmos para passarmos por situações difíceis, por provações, possamos ser vitoriosos e Teu nome ser assim glorificado. Abençoe cada um de nós que aqui estamos, abençoe cada pessoa que está aqui presente, cada família que está aqui representada, abençoe aquelas pessoas que têm feito pedido de orações, possa alcançá-los com as Tuas bênçãos, com a resposta que a Tua sabedoria quer lhes dar, e pedimos, conceda-nos cada vez, sempre confiarmos no Teu eterno amor. Fica conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assim temos concluído os nossos trabalhos e a paz e a graça do Senhor seja connosco. Amém. Estamos então despedidos até o próximo sábado. 9h30 com a escola sabatina, 11h com o culto. Quando eu trago mais, eu não sei acertar, você levar uns livros para levar.